Os ministros do governo Lula se reuniram nesta quinta-feira na Casa Civil para debater a versão final de um projeto que regula redes sociais e plataformas digitais. Essa proposta, elaborada pelo Ministério da Justiça, prevê a responsabilização das empresas pelo conteúdo publicado e a proteção de grupos vulneráveis como crianças e adolescentes. Esse texto também aborda aí medidas contra a desinformação e discurso de ódio, inclusive sobre políticas públicas. A fiscalização pode ficar a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a reunião ocorre depois da primeira-dama defender a regulação durante aquele fatídico jantar com Xi Jinping na China. Vamos trazer o nosso Diogo da Luz para comentar sobre isso. Fala, Diogão, bom dia para você, uma ótima sexta-feira. Eu quero entender o seguinte: qual é e se é necessária a regulação das redes sociais? Conta pra gente. Claro que não, mas que gente chata essa turma do governo, Paulo. Que insistência que fica o tempo inteiro querendo regular as redes. E não é de hoje nem de 2 anos atrás. Eu fui dar uma olhada em algumas manchetes de jornal de 2010. Peguei Estadão, Folha, mas eu vou trazer aqui a Veja, 2010. Lula finalmente confessa, quer mesmo censurar a imprensa. E fala aqui, inclusive, outras coisas que ele não entendeu ainda o que é democracia, ou o provável, entendeu, mas não gosta. Assinado por Reinaldo Azevedo, em 31 de julho de 2010. Tá? É exatamente isso que ele disse. Ou seja, o Lula sempre quis regular a opinião, isso sim. A única coisa a ter regular é que todo mundo precisa ter um CPF ou uma forma de ser identificado. Porque se as pessoas que estão na rede falarem coisas indevidas que ofendam alguém, estão sujeitas a processo. Mas são as pessoas e não a rede. É quem anda pela estrada e não a estrada que é responsável. Pelo que eu entendo aqui, o Reis discorda, né? Você acha que tem que ter algum tipo de Então, regulação, na né? verdade, eu acho que, inclusive, o Diogo mesmo traz uma coisa que faz parte de um processo de regulação. Se pra gente ter um CPF dando cara ali, dando identidade a todas as pessoas que estão na internet, isso já faz parte de uma regulação. A gente não entrou ainda num detalhe técnico do que seria e como seria essa regulação. Mas hoje, vários órgãos são regulados, como, por exemplo, a publicidade, né? Nós temos um órgão que não é governamental, que regulamenta a publicidade atualmente no Brasil, que é uma coisa séria também, assim como a imprensa. E hoje a gente tem, claro, tudo bem, se a pessoa se sente invalidada ou se sente agredida, ela pode procurar a justiça, mas a gente sabe que a velocidade da justiça talvez é mais lenta do que muitas fake news podem criar estragos, né? Então, assim, às vezes o estrago é tão rápido e ele é tão avassalador, como muitas outras coisas, que a justiça vai ser só paliativa, não vai resolver nada, assim. Você concorda, Helen? Não, discordo completamente, até porque colocar o CPF e o nome não é uma regulação, é só você dar nome à sua rede. Então, para você ser responsabilizado por tudo aquilo que você falou. Agora, o que me preocupa é o modelo adotado de sucesso, que é o da China, que todo mundo sabe que lá ninguém tem direito a falar nada. É um modelo de muito sucesso. É um modelo de muito sucesso para o governo. Cala a boca que eu mando aqui, senão você morre. Exato. Isso funciona. É mais ou menos você colocar uma raposa para fazer o inventário dos ovos ali. Então, quem é que vai fazer essa regulação? É o governo? E quem está no governo é que vai fazer isso? Então, assim, é muito preocupante isso, a forma com que eles estão tentando conduzir isso e usando China como modelo. Muito bem, Diogão pediu também. Deixa eu só fazer um pedido para vocês. Nós estamos com quase 500 pessoas nos acompanhando agora. Muito obrigado pela sua audiência. Mas, Fefe, estamos com menos de 300 likes. Senta esse dedo no like porque você nos ajuda muito. Vocês não fazem ideia do quanto vocês ajudam. A gente fica enchendo o seu saco pra dar o like. Porque o like mostra pro YouTube que vocês estão gostando desse conteúdo e faz com que o YouTube sugira este conteúdo para mais pessoas. Quanto mais pessoas virem, mais esse programa vai ficar no ar. Olha isso aí. Bonito. Aliás, foi bonito, hein? Super ajuda o like, assim, não custa nada, gente. Eu sei que é meio chato ficar falando isso o tempo inteiro, mas é o seguinte, se você gosta do nosso conteúdo, apoia a gente, não quero dar um superchat, não tem problema nenhum. Deixa o seu like, porque você nos ajuda demais. Diogão, eu vi que você me pediu a palavra, é isso? Sobre o que você quer falar? Qual ponto?
Então, bom, a gente é o país do jeitinho, né? Já que uma coisa não funciona, vamos criar uma medida para compensar. Aí funciona menos ainda. Se a justiça é lenta, façamos ela ser mais rápida. Aí sim. Porque se a gente vai ficar criando atalhos porque a justiça é lenta, a gente vai estragar totalmente o país no final. E quanto à questão de regular a identidade, já é. A Constituição é clara. É livre expressão, vedado o anonimato. Ponto final. O que é capaz de acontecer nessas histórias, né? Eu, pelo menos, sempre enxergo assim. Esses caras podem criar uma regulação das redes sociais aí, com aquele argumento sempre de, puta, tenho que proteger e tal, não sei o quê. Mas, todavia, porém, para políticos, não. Só para a sociedade, né? Vai ter. Pode ter aquela diferenciaçãozinha básica que já existe em várias questões que a gente trata por aqui, né? Óbvio que a gente tem que discutir também o foro privilegiado, né? A gente também não tem essa. Faz parte desse cerne dessa questão, né? A gente não tem essa proposta ainda, eles estão discutindo muito. Mas, assim, uma outra coisa que me chama a atenção, né, Diogão? A Janja pautou a ação do governo, né? Tem essa também. Pautou de novo e vejam a sutileza. Agora é para defender os menores de idade, é para defender os vulneráveis. Ora, você vai enganar o outro. Eles querem, inclusive, estão discutindo esses dias, criar uma agência reguladora da opinião. O nome não vai ser exatamente isso, mas a função é essa. E quem vai nomear a diretoria da agência reguladora da opinião? É o presidente Lula. Ora, o que ele quer? Lógico que a opinião que ele concorda é a opinião que as pessoas vão aceitar que se fale nas redes. É isso que eles querem, mas não vai passar. O problema é esse, né, Helen? Quem é que vai fazer a regulamentação disso, né? Obviamente que alguém vai ter interesse, né? Nossa, aquele conteúdo que eu concordo, que eu acho... Ligado seu microfone. Aí. Alô? Voltou? Aí, voltou. O que eu acho é o seguinte, nós é que teremos que ser responsáveis. Eu acho que o Felipe não tem um conteúdo bom, eu não vou e sigo ele. É, lógico. Agora, eu vou deixar o Paulo falar o que o Felipe pode ou não fazer? Mas esse negócio que o Diogo falou do CPF já existe, né? Sim, entre aspas. Mais ou menos. Mais ou menos. Hoje né? tem os IPs, só que, gente, isso é uma terra de ninguém. E vamos falar de coisa séria, que inclusive muitos conservadores levantam a bandeira contra a pedofilia. Tem muita coisa na internet. Não é só opinião. Hoje a internet ainda é uma terra de ninguém no Brasil. Existem IPs de vários lugares do mundo. Ninguém sabe de onde vêm esses servidores. Tem cassino, tem um monte de coisa. Tem uma deep web, tem coisas assim absurdas na internet. Então não é só opinião. Existe criança sendo abusada, existem menores com acesso a conteúdos que são absurdos. Quem vai ver isso? Vai ficar na mão da Big Tech, que só ganha dinheiro com a internet. Ninguém mais tá vendo isso. Porque na Diogo... rua não tem nada disso? Na rua não tem nada disso, Reis? Sim, só que não é uma coisa acessível. Não é um crime que chega na sua casa. Vai na Praça da Sé. Sim, mas aí isso é segurança pública. Já tem uma regulação da segurança pública. Tudo o que você falou existe. Os Mas pais quem cuida da segurança online? O acesso que as crianças têm à rede depende da vontade dos pais. Eles têm que decidir. Ou alguém acredita que uma lei nacional, num país de 200 e tantos milhões de habitantes, vai fazer com que as crianças parem de acessar conteúdos impróprios? Mas e a punição? É a punição para essas pessoas que estão colocando que não tem cara, não tem CPF, essas pessoas que estão usando a internet como usufruto de crime. Já existe a lei das ruas, é a lei da internet. O que não pode fazer nas ruas, não pode fazer na internet. Já existe isso. A questão é que o Estado é absolutamente incapaz de garantir segurança para a gente. Então ele vai inventar mais uma regulação que é para regular política. É isso. E essa história de que é para cuidar de crianças é desculpa. Veja se cuidam das crianças que estão nas ruas. Não cuidam. Só para a gente finalizar esse assunto aqui, porque a gente está com uma pauta super extensa, inclusive daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista exclusiva aqui com o Dr. Diego Tarres, psiquiatra do Hospital Albert Einstein, para a gente analisar detalhes do caso P. Diddy. Tem também Oscar Filho por aqui, mas eu só queria fazer um complemento rápido, tá? Jogo rápido aqui. Eu, às vezes, vejo direita e esquerda sempre demonizando muito tanto o usuário quanto plataforma.
Eu sou meio contra esse negócio de você olhar para a plataforma e falar que a plataforma é santa e de você olhar para o usuário e falar que o usuário é santo. Ninguém é santo nesse rolê. Ninguém é santo. Nem governo, nem usuário e nem muito menos a rede social. O que a gente precisa, eu acho, nessa orquestra é de tentar primar sempre pela ausência de censura, né? Então, quero fazer uma regulamentação. Ótimo. Eu acho que, ok, podemos pensar nisso. Mas tem que se haver uma proteção de alguma forma contra qualquer tipo de censura, porque esse papinho aí que a gente trouxe, Isso inclusive no programa ontem, vou bloquear o fulano, tirar o ciclano, tal, não sei o quê, no final das contas é sempre a patota que quer deter o poder e calar o outro. Então, assim, é complicado. Mas não seremos nós que vamos mudar o mundo. Ou poderemos mudar um pouquinho. Aliás, estamos mudando a vida de muita gente de manhã. E assim, só dar um detalhe também, que eu acho importante. Eu concordo muito com a opinião do Diogo, porque é o seguinte... o que é crime, é crime. O que não é crime, é censura. O problema é que as pessoas querem colocar regulação em opinião. E a gente esquece também que a rede social, você consegue impor limites. E também tem muito a ver com o que o usuário faz, que é o que você disse. Então, assim, já teve, por exemplo, vídeos na internet que colocaram lá uma banca de um vidente e o cara revelando traições pras pessoas, mas o cara foi lá e só viu na rede. Então, assim, vai muito do que você faz também na rede. Sim. Entendeu? E, por exemplo, eu tenho um perfil fechado. Eu só vai me seguir, só vai ver quem eu permito. Então, já tem uma série de mecanismos nas redes para essas questões. Você abriu um OnlyFans recentemente, inclusive a nossa audiência vai poder ter acesso, do né? Dentúcio, é o dentinho só. Tem cupom de desconto? Olha, vamos criar depois um QR Code pra botar na tela do seu OnlyFans, eu tenho certeza mano, eu vou que falar vai pra fazer você, muito mano, se alguém assinasse eu faria sem problema, que eu tô precisando de um dinheiro mesmo, viu? Não é tranquilamente. Ele tem um Assim, Pix também. É isso aí. não criem grandes expectativas, tá? É 14 centímetros. Muito bem. Gente, olha só. Meu pé, gente, meu pé. Deixa eu falar uma coisa, Diogão, daqui a pouquinho você volta, hein? A gente tem mais assuntos pra tratar já já.